Tito. Capítulo de número 3. Tito fica depois de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, aí vem o pastor Tito. Capítulo de número 3. Gente, está chovendo aí fora? Meu Deus, que milagre, hein? Está chovendo muito forte? Está ameno, né? Então tá bom. Tito, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Página 297 da Bíblia do Culto. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, diga benignidade e caridade de Deus. Mais uma vez. Nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua misericórdia, repitam. Eu continuo. Nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Diga, regeneração. Renovação do Espírito Santo. Repitam. De novo, repitam. Eu prossigo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, digam, sendo justificados, mais uma vez, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Diga, esperança. Vamos orar ao Senhor. Marvi. Nosso Deus e nosso Pai, fizemos agora juntamente com o seu povo a leitura da Sagrada Escritura. Pai querido, eu te peço que neste momento o Senhor use o teu filho, o pastor, o bispo Abner Ferreira, para ministrar a sua igreja conforme a tua vontade. Fala conosco, Pai querido, que nós possamos sair daqui alimentados e fortalecidos através da sua santa palavra. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Estamos hoje no 8º estudo sobre a graça de Deus. O tema desse estudo é a suficiência da graça, a suficiência da graça de Deus. Nós temos estudado e meditado acerca da graça de Deus como uma doutrina fundamental da fé cristã, amplamente apresentada e ensinada
nas Escrituras Sagradas. Hoje, nós veremos que a doutrina da graça, em alguns grupos ou muitos grupos religiosos, tem sido ofuscada e distorcida por muitas crenças e práticas comuns em nossos dias. Por isso é preciso permanecermos firmes no ensino da Bíblia para não sermos confundidos e enganados. 1 Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 1 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Qual é o objetivo de Satanás? É lançar dúvidas no nosso coração, assim como no início da criação ele colocou em dúvida a palavra de Deus para o casal Adão e Eva. Ainda hoje, Satanás trabalha com esta ferramenta, a ferramenta da dúvida. E o apóstolo Paulo escreve dizendo aqui que existe em nosso meio espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Duas coisas: espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Este evangelho de facilidades, este evangelho condescendente com a prática da superstição, da ritualidade, da tentativa do homem de ser bom no seu culto que presta a Deus. É o caminho mais curto para a apostasia. Por isso, nós, como igreja e como obreiros da casa do Senhor, precisamos estar atentos, porque desde o início da história da igreja primitiva, a palavra de Deus já vem nos alertando. Por várias vezes o apóstolo Paulo teve que travar verdadeiros debates e guerras contra estes espíritos enganadores e essas pessoas que são tomadas pelo demônio para nos ensinar outra doutrina, outra palavra que não seja a palavra de Deus, tentando menosprezar a bondade, a benignidade
e a misericórdia de Deus. O texto que nós temos acabado de ler diz: quando apareceu a benignidade e a caridade, ou o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, ou para com a raça humana, não pelas obras de justiça, não pelas obras de justiça, não pelas obras de justiça. Esta justiça que Paulo está referindo aqui é a justiça humana, é a tentativa de você e eu queremos sermos salvos pelas nossas atitudes, pela nossa conduta, como se nós tivéssemos condições espirituais e morais e éticas de praticar algum ato de justiça que pudesse suplantar, sublimar, se elevar acima da bondade, da benignidade, da caridade, do amor de Deus. Esta benignidade e esta caridade de Deus aqui é a graça de Deus. Graça, como nós dizemos, todos os estudos aqui, é o favor imerecido de Deus para com o homem. Deus olhou do alto dos céus para a terra e viu que a humanidade toda estava perdida e destituída da glória e, portanto, das bênçãos de Deus. Então Deus resolveu ser bom para a minha vida e para a sua vida. Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos atos de justiça, mas é pela sua graça, pela sua benignidade, pelo seu amor e pela sua misericórdia é que nós chegamos até onde chegamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aceitamos Jesus como Salvador, não é porque nós somos bonzinhos, não, é porque nós somos inteligentes. A fé atingiu a nossa mente, o nosso intelecto, e nós vimos que não havia condições de sermos salvos a não ser na pessoa bendita de Jesus, e conscientemente nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecendo que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa alma, que nós estávamos miseravelmente perdidos e condenados para o inferno, mas Ele resolveu ser bom para mim e para você. E hoje nós estamos aqui glorificando e bendizendo a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Quando apareceu a benignidade e a caridade, nosso Salvador para com os homens, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, para que, sendo justificados não pelas obras, mas sendo justificados pela sua graça. Diga comigo isso: sendo justificados pela sua graça, pela sua graça, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Só a graça é que pode nos garantir a esperança da vida eterna. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros, mas o nosso endereço final
é a vida eterna com Jesus Cristo. Quem tem certeza da vida eterna, levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra-chave desta noite é sendo justificados pela graça. A igreja, como eu já disse, a igreja primitiva sempre teve que combater a heresia, a apostasia. Nos dias de hoje, isso não é assunto de agora não, já nos idos do apóstolo Paulo, ele já enfrentou logo após a inauguração da igreja primitiva, esses espíritos enganadores e esses doutrinadores do demônio, eles surgiram no meio do povo de Deus. E esta noite, nós vamos passar aqui 3 doutrinas de demônios que se espalhou no meio do povo de Deus e que está levando milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas para o inferno todos os dias. Primeiro tópico, a graça de Deus e o cristianismo judaizante. Se é possível se unir o cristianismo com o judaísmo. Este foi um dos maiores embates que a igreja primitiva viveu no início da sua história. Houve até mesmo uma convenção que foi marcada na cidade de Jerusalém para que os apóstolos se reunissem, dado o tamanho do movimento que surgiu no meio da igreja, de pessoas que haviam aderido ao cristianismo, mas não estavam satisfeitos com a doutrina da igreja e resolveram criar uma doutrina paralela e conseguiu enganar milhares de cristãos na época. Tanto é que foi preciso os apóstolos se reunirem em Jerusalém para tratar desse assunto. Então, diz aqui o esboço que está na mão dos irmãos, dos dirigentes. A expressão cristianismo judaizante se refere àqueles que se dizem discípulos de Cristo, porém defende e ensinam que os cristãos de hoje devem guardar o sábado, observar as leis dietéticas encontradas no Pentateuco e seguir os ritos judaicos. Tratam-se de questões debatidas desde a época dos apóstolos, tanto que o primeiro concílio da igreja foi para tratar desses assuntos. O discípulo de Cristo é obrigado a guardar a lei de Moisés? Esta é a pergunta, é o cerne da questão. Os discípulos que aceitaram a Jesus Cristo, os discípulos de Cristo, são obrigados a guardar a lei de Moisés? E esta convenção tratou e decidiu sobre o assunto, e está no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 15,
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Vamos ler todo esse texto. Diz o seguinte, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, estou lendo o versículo de número 1, não podeis salvar-vos. Se não vos circuncidades segundo o que diz a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, ou seja, uma grande discussão, e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Veja bem, irmãos, que no meio da alegria, no meio do avivamento, estava lá o diabo usando a boca de algumas pessoas. A gente pensa que avivamento é a gente ficar livre da ação do diabo, não é não? É a gente ter poder e autoridade para vencer as investidas do diabo. Avivamento não é para a gente ficar livre de tribulação, é para a gente suportar a tribulação e a provação e permanecer firmes. No mesmo momento que havia grande alegria entre os irmãos, tinha esses miseráveis que estavam ensinando outras coisas. O pastor Paulo estava ensinando uma coisa e os outros estavam dizendo: não é bem assim não. E é interessante que esse grupo alcançou notoriedade no meio do povo de Deus a ponto de causar uma celeuma, que foi preciso se convocar os evangelistas e levá-los até os anciãos e os apóstolos, aqueles que haviam andado com Jesus, levá-los ao colégio apostólico. E aí então aconteceu a primeira convenção nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, em Jerusalém. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Convenção boa, né, irmão? Já começa contando bênção, contando vitória. Alguns, porém, da seita dos fariseus, alguns, porém, da seita dos... A seita estava onde? Dentro da igreja. A seita estava dentro da igreja. Fariseu, irmão, a gente nunca vai ficar livre deles. Toda hora vai ter um fariseu no nosso meio. Sempre vai ter uma seita de fariseu. Fariseu é bicho terrível, ele não desiste. Isso é que nem pulga, que nem carrapato. É que nem rato. Fariseu, você não fica livre de... Jesus me livra dos fariseus. Se você fizer essa oração, Deus vai mandar mais fariseu ainda. Então não é bom orar. É bom confrontar eles. Glória a Jesus. Diga para alguém que está ao seu lado aí: cuidado com os fariseus. Cuidado com os fariseus. Fariseu não gosta de pastor. Fariseu não gosta de doutrina. Fariseu não gosta de ensinamento. Fariseu não gosta de repreensão. Fariseu gosta de aparecer. Fariseu gosta de estar no meio das praças, fazendo aquelas orações grandes. Fariseu gosta de visitar a casa dos irmãos.
Eu vim fazer uma oração aqui. Qual é a intensidade da oração que você quer? Não, eu quero uma oração para Jesus. Então a oração aqui é R$50, R$100, 200. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eles iam com pretexto de oração e exploravam as pessoas mais carentes e necessitadas. Está na Bíblia. Glória a Jesus. Não vai recebendo qualquer pessoa na sua casa não, irmão. Não, pode abaixar a emoção. Quem é você? Você veio da onde? Eu vim de passear e rodear a terra. Identifica primeiro, vê a qualidade do profeta, e aí então você recebe em casa, se é que tem para receber, que é melhor receber na igreja. Esse negócio de gente estar recebendo crente em casa aí, já foi o tempo, irmão, já foi o tempo. Não, mas não sabendo hospedar os anjos. Mas tem anjos. Tem anjo e anjo. Anjo é espírito que ministra a favor dos servos de Deus. Mas tem anjos, nós acabamos de ver aqui, espíritos enganadores. Fica atento, deixa de ser bobo. Versículo de número 6. Versículo 5, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário, mister, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar qual é o assunto? Circuncisão. A conversa da seita de Moisés, guardar a lei, não lembra que nós lemos lá atrás? E havendo grande contenda, convenção nunca foi fácil. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece as orações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé, ou seja, entre judeus e gentios. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Fariseu gosta de jugo, ele gosta de colocar tarefa pesada nas nossas costas, que é para ele ir em cima, montado nas nossas costas. Fariseu não é fácil, mas cremos que seremos salvos. Ei, palavra, vamos repetir comigo, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Marca esse versículo, marca ele aí. Esse versículo é chave no Evangelho e no livro dos Atos e nas epístolas. Esse versículo é chave. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Versículo 12: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Gentios é entre os estrangeiros, entre os incrédulos. E havendo eles calados, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, e ouvi-me. O presidente desta convenção era o apóstolo Tiago. Varões, irmãos, ouvi-me.
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os estrangeiros para tornar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Sempre a palavra de Deus, a base é a palavra de Deus. Na base não é no sentimentalismo, no ritualismo, na religiosidade. A base é a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Com isso concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Davi fala da graça de Deus. Tabernáculo de Davi fala da bondade de Deus. Tabernáculo de Davi fala do culto que é prestado a Deus em adoração, em espírito e em verdade. O tabernáculo de Davi fala de gratidão. O tabernáculo de Davi fala sobre a unção e o derramamento do Espírito Santo. O tabernáculo fala do louvor que liberta. O tabernáculo fala da palavra que permanece. Aleluia, louvado seja Deus. Depois disso, reerguerei o tabernáculo de Davi, ou reedificarei. Hoje o tabernáculo de Davi foi reedificado, não é pelas obras, mas é pela graça, não é pelos méritos, mas é pela bondade. Aleluia! Reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Diga, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Versículo 18 diz assim: que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo, que não se deve perturbar. Trabalho do fariseu é perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes, aqui tem 4 ordenanças. Primeiro, que se abstenham das contaminações dos ídolos, refeições, alimentação, culto, memorização, contaminação dos ídolos, ou seja, da idolatria. Segundo, da prostituição. Terceiro, do que é sufocado. Quarto, e do sangue. Carne sufocada, sangue. Pelo que Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos dentre os irmãos. O que quer dizer varões distintos? Distintos quer dizer diferente, que se distingue entre os demais, gente de boa qualidade, gente de valor, gente que pode ser recomendado pelos pastores, pelo colégio apostólico, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos, os irmãos, aos irmãos dentre os estrangeiros que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Diga, saúde. Saúde espiritual, saúde natural, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas.
não lhes tendo nós dado mandamento. Gente, como eu já disse por aí, que surge do nada e começa a criar confusão, tribulação. Porquanto, versículo 25, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os irmãos Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente que está batalhando, gente que está lutando, gente que está se esforçando, gente que está buscando, gente que está expondo a sua vida pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca, ou seja, de presença, vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Diga assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não é a nós e o Espírito Santo, é o Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo e a nós. Ou seja, nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo falou e o Espírito Santo acalmou. O Espírito Santo falou e o Espírito Santo deu o norte. O Espírito Santo falou e o Espírito Santo esclareceu. O Espírito Santo falou e nós sentimos a sua presença. Aleluia! Pareceu bem ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que julga, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que abençoa, é o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo que santifica, é o Espírito Santo que prepara, é o Espírito Santo que renova. Glorioso Espírito Santo, nós te damos a primazia entre nós. Não nós, mas o Espírito Santo. Quem pode glorificar ao Espírito Santo nesta noite? Ora calabachuri andala marachandaraia. Aleluia, 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 aleluia. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Dá lugar ao Espírito Santo na sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Obreiro, seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Haja impulsionado pelo Espírito Santo. Não dê lugar à carne. Deixa o Espírito Santo reinar sobre a sua vida. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Diga: impor encargo algum, senão, diga, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Você senta numa mesa para comer, e você sabe que aquela comida ali, antes de ser servida a você, ela foi consagrada aos ídolos, aos demônios. O que você tem que fazer? A Bíblia diz: abstenhais. Pastor, e se eu sentar no lugar para comer no restaurante e eu não sei que essa pessoa, que ali aquela comida foi sacrificada ao ídolo, mas alguém fez isso? Ora a Deus, abençoa aquele alimento. Você não sabe. Agora, se você tem conhecimento, você se afasta, busca o Senhor. Eu já fui em padaria, quando eu cheguei lá, tinha
a imagem de um ídolo. Eu olhei aqui e falei, não, aqui não é lugar de eu comer. Saí dali. Mas eu posso chegar num outro lugar que não tem, e alguém ofereceu o sacrifício. Eu não estou sabendo. Não foi despertado em mim este conhecimento. Oro a Deus, busco ao Senhor, dou graças ao meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai abençoar o nosso alimento. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. É isto. Estamos no versículo de número 29. Vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que no sangue está a vida. O sangue é símbolo da vida. Não, pastor, então quer dizer que isso aqui, a gente não pode comer carne de boi, carne... Deixa de conversa, irmão, deixa de bobeira. A Bíblia não está falando disso, não. Esses animais foram colocados na terra e eles, o próprio Deus ordenou. O que a gente pode comer, o que a gente não pode. Não é? Isso aí foi colocado para a nossa sobrevivência. Ah, mas eu sou vegano. Não tem problema, irmão, eu não sou. Eu adoro uma picanha bem passada. Com gordura ou sem gordura? Ó. Eu não gosto de carne com sangue, mas tem gente que gosta. Com sangue não, mal passado, não é com sangue, mal passado. Não tem problema nenhum, irmão. Não é isso que está falando. Terceiro, da prostituição de qualquer natureza. Quarto, do que é sufocado e do sangue. O que é uma carne sufocada? Quem é que sabe? Quem gosta de comer, como é o nome daquele troco da galinha lá? Meu nome, bem? Galinha ao molho pardo. Né? Tem gente que quando faz galinha caipira, mata a galinha, destronca o osso, o pescoço, e deixa a carne com sangue ali, depois faz um guisado com aquilo ali. Eu acho um troço porco dos infernos, mas tem gente que gosta. A Bíblia diz que é melhor se abster disso, da carne sufocada e do sangue, animal que é sacrificado e o seu sangue não sai. Isso que quer dizer, tem que ter cuidado com isso. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que é isso, irmão. Ponto. Porque é para fazer, é para fazer, não tem que fazer, pronto. Não queria uma explicação científica. Vai estudar biologia, medicina. Depois vem aqui e conta para mim. Por que não pode, pastor? Porque a Bíblia diz que não pode, ponto, e aí? Qual o problema? Porque Moisés, versículo 21, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido. Não, isso aqui é o versículo 29, né? Nós estamos no 30 agora, nós já lemos isso aí. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. A carta era decisão. A convenção decidiu sobre o assunto. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Glória a Deus. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aleluia! Mas hoje em dia, irmãos,
as coisas se inovaram, se acrescentou outras coisas no meio do povo de Deus, que nós precisamos ficar atentos. Gente que quer misturar o judaísmo com o cristianismo, isto é um perigo muito grande. Gente que está ensinando nas igrejas que se deve guardar as festas judaicas, como a festa dos tabernáculos. Tem gente que em templo evangélico está lendo a Torá. Outros lugares as pessoas estão guardando o sábado. Não é estranho, de vez em quando aparece alguém no nosso meio usando um quipá. Dia desse, o irmão veio aqui, chegou aqui, pastor, eu quero dar uma camisa dessa para o irmão. O que é? É um colarinho clerical. Eu falei, irmão, não dá para mim não, que eu não vou usar isso não. Por quê? Eu sou pastor, eu não sou padre, irmão. Quem usa isso aí é padre. Aqui nós usamos é paletó e gravata, né? Mas tem uns irmãos que para ser mais santo, ou para se destacar entre os outros, está usando um quipazinho. O que foi isso aí, irmão? É porque eu agora, meu nome estou numa vontade de falar. Seu nome é José, irmão, seu nome é José. Seu nome é Maria, seu nome é Joaquim, seu nome é Bastião, irmão. Não, mas Deus falou comigo que eu tenho que mudar o meu nome. Deixa de bobeira, muda de vida, irmão, muda de vida, muda o coração, muda a alma, muda o espírito, seja mais humilde, seja mais obediente, tem um pastor, tem alguém para te doutrinar. Vai participar da ceia do Senhor, seja dizimista. Aqui tinha um irmão que ele dizia, eu sou judeu, até mudou o nome. Esse infeliz nunca pagou o dízimo aqui. Que judeu de Araque é você que não paga o dízimo? E vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder.